Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula dos sentidos da globalização. Hoje nós vamos estudar sobre o início da industrialização no Brasil. Vai pegar um pouco de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Por isso que tem esse fundinho musical bem daquela época, só para vocês curtirem um pouquinho. Então vamos começar com aquele texto que está lá no caderno do aluno, que talvez alguns de vocês não tenham compreendido. O texto está falando do final da década de 80 e ele está falando das experiências das fábricas da Ford e da Volkswagen aqui no Brasil. Elas tiveram um período no processo de reestruturação, né? Em que tornou o controle do processo produtivo da indústria automobilística, né? Elas ficaram fortes aqui no país nesse período. Em fase, né? Essa fase tem como característica a retomada do crescimento econômico da década de 80, quando essas empresas introduziram equipamentos de base microeletrônica. Então, essas novas tecnologias estavam vindo para cá, principalmente na indústria automobilística, e isso estava aumentando muito o mercado brasileiro, tá? E aí, houve uma reviravolta na oferta de veículos no Brasil, as empresas começaram a mudar, começaram a construir novas formas de gestão, de produção, de qualidade, de produtividade, novos modelos, novas tecnologias. Então, ela viu que ela ainda ia crescer mais. Então, foi um período que essas duas marcas, elas cresceram e tiveram um grande avanço no país, tá? É isso que está dizendo esse texto lá do caderno do aluno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o início da indústria automotiva no Brasil, que se dá em meados do século XX, mais lá pela década de 50, tá? 1950, por aí. Neste período, o presidente do nosso país era o conhecido JK, o Juscelino Kubitschek. Ele tinha esse plano de avançar o Brasil, ele tinha um plano de metas de 50 anos em 5, desenvolvimento que levaria 50 anos para acontecer, ele queria fazer em 5 anos, e uma das características do plano era o setor automobilístico ser avançado. Para isso, o que ele fez? Ele proibiu a importação de carros. O que significa isso? As pessoas não poderiam mais comprar carro de fora do Brasil, mas apenas o que seriam produzidos nas montadoras daqui do Brasil, tá? E aí essas montadoras, elas iam ganhar muito dinheiro, o país internamente ia render muito dinheiro, e ele também criou uma outra empresa chamada Companhia Siderúrgica Nacional, e ela, né, é uma produtora de aço, né? E aí o aço e o ferro, como matéria-prima principal do setor automobilístico, o Brasil tinha ali um poder do extrativismo, né? Porque o nosso território, o extrativismo é muito grande, principalmente nesse período. E aí ele tem dois brindes na mão, né? Ele tem uma grande empresa siderúrgica e ele tem as empresas multinacionais, que são as montadoras que vêm para cá. Só lembrando que essas montadoras, elas vêm de outro país, se instalam no nosso país e aí ela vai vender para os brasileiros, tá? É isso que está querendo dizer este período. Então, surge um período que a Volkswagen se instala aqui no Brasil, né, na região de São Bernardo do Campo, e ela monta os primeiros Fuscas e Kombis nacionais. Aí essa empresa ela começa a liderar no mercado de automóveis no Brasil, até a década
década de 90. Olha quanto tempo ela ficou sendo a líder, né, no mercado. Aí o automóvel nacional, Kombi, o Fusca, tornava-se uma realidade palpável. Por quê? Porque o cenário urbano já era invadido pelos modelos nacionais que ocupavam o espaço dos importados. Porque lembra que o JK não deixou comprar importado? Então, a maioria dos produtos eram brasileiros. Só que, no fim dos anos 60, início dos anos 70, o consumidor, as pessoas, elas ficam mais exigentes, elas querem uma melhor qualidade. Aí outras empresas vão surgindo, se instalando aqui, se instalando ali. E aí, ao mesmo tempo, 4 empresas irão se consolidar com as principais fabricantes do país. E daí vem, além da Volkswagen, vem a GM, que é a General Motors, a Ford e a Fiat. E aí, essas 4, elas se tornam as gigantes desse período. E aí, acaba que novos modelos surgem, os consumidores eles têm uma variedade de automóveis para comprar. Depois, futuramente, é que surge, né, com a retirada da imposição da importação, né, começam a vir os automóveis importados para o nosso território. E aí a gente vai entender que há um cenário de exportação e importação, que é importante. Só que a gente produz aqui, compra aqui, mas começa a vir os importados também. Tá? Agora, para a gente entender o que é importação e o que é exportação. Eu coloquei essa tabela aí para a gente, né? É bem claro a diferença dos dois, ela não é muito difícil, né? Então, o que é importação? Ela diz respeito à entrada de bens ou serviços no país vindos do exterior. Isso é fácil de entender. Motivo: atender a demanda de produtos que não podem ser produzidos no país. Isso também é fácil de entender. Se você não tem aquele produto, só vende na China ou lá nos Estados Unidos, então o país vai autorizar a compra. Procedência do produto, produzido no exterior. Gente, importado só coisas de outro país. Ah, eu moro em São Paulo e comprei lá da Bahia. É importado? Não, tá? Porque está dentro do território brasileiro. Fatores significativos. A importação depende diretamente da taxa de câmbio da moeda local. Por quê? Isso a gente compra em moeda real, mas aí você tem que converter a sua moeda à moeda do lugar que você vai comprar, então você tem que estar dependendo dessa taxa de câmbio, tá? A exportação. A exportação compreende a saída de bens e serviços de um país, sendo enviados para o exterior, ou seja, a gente vai vender o nosso produto para fora. Motivo: entrar em novos mercados. Isso é uma das coisas mais importantes da exportação, é você entrar em novos mercados, você saber que o seu produto estará em novos mercados e você vai vender, principalmente se for em dólar, né? Procedência do produto, produzido em território nacional, é brasileiro, não é clandestino, não é pirateado lá do Paraguai para vender como importado, como exportado, não pode, tá? Tem que ser original. Fatores significativos. A mesma coisa, a taxa de câmbio da moeda local também influencia diretamente na exportação, tá? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido essa aula. Ela foi mais rápida, mais simplesinha, mas ela é muito importante para essa atividade que vocês estão realizando agora no final do segundo bimestre. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço para todo mundo. Estou morrendo de saudade de vocês.